Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Nós somos um programa da TV Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo no estúdio, Miriam dos Anjos, Thelma Alves, e nós trouxemos a nossa convidada especial, Marta Antunes Moura, que é uma das vice-presidentes da Federação Espírita Brasileira, trabalhadora da doutrina há muitas décadas. Seja bem-vinda, Marta, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Ana Cristina, pela recepção, Miriam, amiga de muitos anos, Thelma. É uma alegria estar aqui com vocês e todos aqueles que nos veem e nos ouvem, da nossa querida Comunhão Espírita, que eu tenho um carinho muito especial. Estamos muito felizes, realmente, de estar aqui com vocês. Marta, é um prazer te receber, especialmente porque o objetivo do nosso programa é falar sobre um tema sobre o qual você esteve lá na Comunhão há cerca de 2 anos. Você falou sobre esse tema, o atendimento ao suicida no plano espiritual. E essa palestra você deu por ocasião da campanha Setembro Amarelo, de conscientização a respeito do suicídio. E é Exato. interessante que nós fizemos uma reportagem na época a respeito dessa sua palestra e publicamos no site da TV Comunhão. E praticamente toda semana alguém se dirige né, faz um comentário sobre aquela palestra, porque tem uma situação de suicídio na família. São questões muito graves que sou eu quem faço essa mediação, né, quem leio essas e aprovo esses comentários, e muitas pessoas estão vivendo ideação suicida, elas comentam ali. Muitas pessoas passam por suicídios dos filhos, suicídios de pais, de cônjuges, namorados, são situações assim muito graves que as pessoas passam, e existem questionamentos muito pertinentes, como: por que Deus, na sua misericórdia divina, me deixa sofrer tanto? Por que, se eu tenho livre-arbítrio, eu não posso tirar a minha vida? Por que a doutrina espírita diz que eu vou sofrer se eu tiro a minha vida quando eu estou sofrendo aqui? Então, para trazer um pouco mais de esclarecimento, né, e consolo, porque é esse o objetivo da doutrina, sobre esse tema, a gente te convidou e vamos começar te perguntando: quem é esse espírito que tem a ideação suicida? Por que, que o autoextermínio é cada vez mais encarado como uma solução, a ponto de estatísticas dizerem que na humanidade, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida? É um número realmente muito elevado e trágico, né? O que serve de base para nós vermos que alguma coisa não está dando certo, alguma coisa, nós estamos caminhando, a nossa caminhada aqui no plano físico, independentemente de conceitos religiosos, filosóficos, científicos, nós não estamos caminhando adequadamente. E essas pessoas que têm ideação suicida, elas acontecem em todas as faixas etárias, e nós temos notado um grande significativo aumento na faixa da juventude, na adolescência. E Kardec, numa certa ocasião, ele previu que chegaria um tempo que, se as coisas não modificassem, que até crianças estariam suicidando. E nós já vemos isso, nós já temos crianças suicidando. Mas o porquê? O que está acontecendo? Então, nós temos que focar, acreditamos, é o que a doutrina espírita nos orienta, o próprio Evangelho, focar na família, porque depois da família, tudo é consequência. Então, alguma coisa na nossa organização familiar está, de uma certa maneira, conduzindo que as crianças, os jovens e mais tarde os adultos cometam suicídio ou tenham ideação suicida. Há muita depressão. Nós temos hoje no campo da psiquiatria inúmeros casos, muitos atendimentos, na neurologia, mas sobretudo na psiquiatria, na psicologia clínica, de pessoas que querem realmente acabar com a vida, que não vê futuro, não vê esperança, não tem expectativas. Há pouco tempo, conversando com a minha oncologista, com a psicóloga oncologista,
ela falou comigo assim: "Ô, dona Marta, o pior paciente nós temos 2 tipos de pacientes que são graves, que temos que montar toda uma equipe hospitalar e familiar para a reunião. É aquele paciente que descobre que foi diagnosticado com câncer, aquele primeiro que desesperado, ele entra num desespero tão grande, Deus não existe, fica num estado de revolta tão grande que ele não quer saber de exame, não quer fazer de tratamento nem nada. E no outro extremo, tem aquele que faz uma introspecção, fala: "Deus não existe", a mesma negação, "Deus não existe", ó, primeiro falava que Deus não existe, fica revoltado, quer acabar com tudo. Xinga os médicos, briga com os enfermeiros, é uma confusão. O outro, ele faz uma introspecção, ele está triste, ele fala: "Não acredito em nada, não acredito não". Quando fala em amor para ele, ele ri com ironia. Então ele se entrega ao sofrimento. Não é para acabar, então vai acabar. Quer dizer, nota que nos 2 extremos tem uma ideação suicida, ainda que muitas vezes não esteja clara. Então o foco nosso, eu responderia, Ana Cristina e demais companheiros, Thelma e Miriam, nesse momento, que seria o foco da família. O que está acontecendo com a nossa família? Nós entendemos que há um desamor muito grande. Pai e a mãe trabalham muitas vezes, as crianças ficam entregues às escolas, muitas vezes sofrem bullying e abusos, ou em casa ou na escola, e eles nem percebem. A criança que nem está de formação, às vezes desde a pré-escola, ficam 8 horas fora de casa. No final de semana, os pais estão exaustos, não tem tempo, a criança não tem tempo de conversar, de ouvir. De colocar escutar um pouco os sonhos das crianças, brincadeira, nada. Às vezes, quem tem mais recurso paga uma babá, paga uma cuidadora. Então, a doutrina espírita nos dirige para esse ponto, entrar na raiz, na base, que é a estrutura familiar, que desde a segunda metade do século passado, do século XX, ela está precisando ser refeita, ser reajustada. Não é voltar ao paternalismo, né, aquela forma que a mulher não podia trabalhar, que tem só o homem, que ele é o gestor, não. Mas nós podemos fazer uma organização, porque a família forma cidades, as cidades formam nações, as nações formam o planeta. Então, o foco básico é na família, é o investimento maior. Pelo menos nesse primeiro momento, pode-se estabelecer diretrizes para os pais, reuniões com os pais, com os filhos, com os jovens, porque muitas vezes a gente fica assim, apagar o incêndio. Os psicólogos clínicos, os psiquiatras são excelentes, mas nós precisamos tratar o problema pela raiz, o desafio pela raiz, cortar o mal pela raiz, como se diz popularmente. Miriam, Thelma? Marta, você trouxe um tema importante, né? A família enquanto base estruturante do planeta, né? Chamar assim. Mas eu também percebo que há uma ausência de um núcleo mais forte, que não é um núcleo material, porque nessa conjuntura mercantilista, capitalista que a gente vive há muito tempo, cada vez mais o materialismo parece que traz necessidade, muda a cultura e as pessoas ficam baseadas nessa vida material, única, né, que é essa, e se perde tentando corresponder aos valores que a sociedade tem posto, né, em ter questões de posição social, em questão de, inclusive de corpo, né, a beleza física, né, e uma série de outros temas. Mas eu penso que o centro de tudo isso seja a nossa perda de busca pelo sentido da vida. Em que se a vida é somente essa, que eu estou vivendo no momento, ela vai ficar muito grande para mim ter que resolver em questões materiais, e eu me distancio das questões transcendentais, né? De quem realmente eu sou. Então, à medida que
perdemos o sentido da vida, isso eu quero dizer, perdemos a nossa filiação com Deus, né, para nós, filiação com a força universal, seja como chamamos essa força maior. Se a gente está desconectado, de fato, uma perda de emprego, uma perda de um filho, a perda de um status social, faz com que aquele padrão material estabelecido anteriormente, ao cair por terra, cai também o meu sentido de vida. Eu perco a esperança porque minha fé está baseada exatamente naquele padrão que eu instituí, um padrão material, muitas vezes dissociado até das questões morais, né? E aí queria estar, né, conduzindo essa pergunta e aproveitando sua presença aqui, Marta, é, nessa busca de a gente ter o sentido da vida, o que será que nós brasileiros, né, que temos uma cultura solidária, que temos no campo religioso uma grande massa de nós brasileiros participando de instituições religiosas, apesar disso, por que a gente tem tantas incidências de brasileiros que acham que a saída para as desavenças de seu gosto da vida seja por meio do suicídio? Que parece uma contradição, né, a princípio, né? É, parece sim, mas, na verdade, se a gente for analisar, Miriam querida, veja bem a situação. Para nós espíritas, temos uma base sobre a reencarnação. O grande problema é que a humanidade ainda não aceita a reencarnação. Nem mesmo se a ciência agora está com vários trabalhos científicos comprovando a existência da reencarnação, mas isso ainda é uma coisa muito pequena, considerando a população mundial. O contrassenso que a gente vê nessa história toda, o paradoxo, é que o planeta é cheio de interpretações religiosas, não só cristãs. Não estou falando do hinduísmo, do budismo, que são filosofias, são mais filosofias espiritualistas, religiosas, do que propriamente religião. Então, nós temos o islamismo, nós temos o judaísmo. Então, veja bem, falta de base religiosa no planeta não existe. Todas essas religiões, de uma maneira ou de outra, falam que a vida prossegue. Todas, sem exceção. Mesmo aquelas que são simples filosofia religiosa. Todos pregam a paz, pregam o amor ao próximo. E por que acontece isso? Você falou uma coisa, durante o momento que você estava falando, você disse sobre a questão do materialismo que está no mundo. Veja bem, se a gente chegar numa família, nossa família, no meu caso agora que já tenho uns filhos todos adultos, mas nos netos, nos bisnetos, e eu sempre pergunto isso para meus netos, para meus filhos, o que é que vocês querem, o que é que vocês priorizam na vida dos seus filhos? Ah, nós queremos que eles estudem, que tenham diploma, que tenham profissão, que eles possam sobreviver. Então, veja, de estuda, sobreviver nesse mundo material. Isso é importante, se está errado, não, está certo. Agora, o que acontece é que a maior parte das famílias investe nisso e esquecem, entre aspas, que é um lado espiritual. Ah, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um astrônomo, eu quero ser professor, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas como você vai usar isso? Aí nós entramos na parte da espiritualidade, das relações interpessoais, não só dentro da família, no familiar, na escola, em qualquer ambiente, no ambiente profissional, nas relações sociais. Então, a gente não vê as consequências. Nós estamos vivendo uma existência, nós, que eu estou falando, a humanidade, que prioriza o aqui e o agora. Ninguém está preocupado se o espírito vai sobreviver, não. A preocupação é mínima. Então, aí é que entra aquela famosa frase de Emmanuel, que duas asas conduz o homem à presença de Deus. Um é o conhecimento, a sabedoria, e outro é o amor, a prática do bem. Então, voltamos ao núcleo familiar e depois aos núcleos de estudo, independentemente de religião,
Vamos formar o homem, uma pessoa consciente, que tenha conhecimento, o homem como espécie humana que eu estou falando, um ser consciente que tenha uma profissão que possa sobreviver os desafios materiais da vida, mas vamos mostrar para ele também, e isso começa com as responsabilidades no lar, que se estende na escola e no ambiente social. Vamos também mostrar que nós precisamos ter um pouco de compaixão, de fraternidade, de solidariedade, que é muito desenvolvida, ensinada e pregada pelas doutrinas religiosas. Todas elas, sem exceção, não tem uma religião no planeta que fala do mal. Ainda que se mate, faça guerra em nome de Deus. É uma incongruência. Porque o foco é o aqui e agora, se eu tenho poder, se eu tenho cidade, se eu tenho dinheiro, se eu tenho domínio. Então, nos nossos programas, na Casa Espírita, no nosso Centro Espírita, nas igrejas, tem igrejas, aqui no Lago Norte mesmo, já vi algumas anunciando algumas conferências a esse respeito, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica ou Protestante, falando que para pensar esse outro lado. Mesmo que não fale na reencarnação propriamente dita, vai pensar no amor ao próximo. Em termos de cristianismo, de doutrina cristã, Jesus resumiu o decálogo de Moisés em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu ser, e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós nos tornamos um profissional brilhante, mas a gente não tem fraternidade, ou a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, a nossa paciência. Humildade é escasso, é pequeno. Sim. Então, eu acho que nós temos, voltamos a afirmar, como falamos anteriormente, nós temos que ir na raiz do problema. Porque, enquanto isso, a pessoa é bem-sucedida, mas não é feliz. Tem não sei quantos carros, tem não sei quantas propriedades, pode gastar, pode ir para a festa, pode fazer muitas viagens e coisas luxuosas, mas, no fundo, ele não é feliz. Então, quando acontece um desabolo, uma perda, até de um animal, um cachorrinho, a pessoa fica tão desolada que quer suicidar. E uma Quer frustração, né, Marta? Às vezes uma frustração. frustração na vida, que nós temos tantas que nós passamos, né? E não Gera. sabemos administrar isso. Exato. Ela Pode não falar. tem idade para lidar, né, com as frustrações que a gente está sempre se Sempre. deparando durante a vida, a perda de um animal, a perda de um emprego, de um bem, a perda da saúde. Perda da Então, saúde. são situações que a gente se depara que muitas vezes, como a gente vive muito no dia a dia, sem pensar, né, Marta? Aí, quando a gente vai nessa situação, num contexto assim, que a gente vai ter que parar e começar a fazer uma autorreflexão, aí a gente não aceita e começa a se degladiar, né? Uhum. E Agora, aí eu queria, Marta, eu queria entrar no tema, porque nós vamos falar do atendimento ao suicida no plano espiritual. Falamos Certo. aqui muito das bases, né, que estão Levar. gerando essas ideações suicidas. E Ana, como preveni-las, né? Pode falar, Miriam. antes que a gente já entre no atendimento daquele que de fato executou, né, esse ato, queria só resgatar do Livro dos Espíritos, quando ele fala do desgosto da vida, e eu vou ler, né, porque eu sou horrível de memória. Ele vai dizendo que de onde vem o desgosto, ele é efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Marta trouxe isso. Às vezes tem materialmente tudo que possa exercer gozo e prazer, mas, mesmo assim, falta-me algo, né? Era só isso. Podemos ir adiante. Achei importante trazer isso. eu também queria, Ana, só colocar, antes de entrar, assim que eu vi no nossa introdução aqui sobre o suicídio, que coloca assim, né, a pergunta que eles fazem aos espíritos, né? Tem o homem o direito de dispor da vida, né? E a resposta, né, que nos fala é que não, que só Deus assiste esse direito, né? Então,
é mostrando que Deus nos criou e Deus sabe o momento e nos deu vida e sabe o momento que é o momento do nosso. Ele é que é o criador. Mas note uma coisa, quando a pessoa está pensando em suicídio, está ideando, quando ela está frustrada porque ela aprendeu não administrar as frustrações da vida, para ela, que a vida foi dada por Deus, isso não tem significado nenhum. Não. Então, é o significado mesmo aquelas pessoas que são extremamente religiosas, que acreditam realmente em Deus, que sabem que Deus é o Criador Supremo, que Jesus é o guia e modelo da humanidade, que vai nos levar à presença de Deus, mas essas pessoas, quando tenta falar, tenta explicar, elas alheiam, não quer saber disso. Então, claro que a vida é dada por Deus, nós temos isso, uma convicção, mas nós temos que mudar essa abordagem, que eu acho que esse tema é muito importante, que poderia, viu, Ana Cristina, com outros convidados, se desdobrado em vários, num tipo de uma série, porque tem muitos assuntos, não só o atendimento próprio no plano espiritual, o próprio atendimento no plano espiritual é uma imensidade, uma diversidade de atendimentos e graus e níveis no plano espiritual. E sem falar no plano físico. Marta, as pessoas que procuram a doutrina espírita, essa temática na doutrina espírita, né, elas têm uma ideia dada muito pelo livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado pela Ivone Pereira do Amaral, e o espírito quem escreveu foi o Camilo Castelo Branco. E o Camilo, ele se suicidou porque ele ficou cego, né? E ele era um escritor, ele vivia da escrita dele, e o desgosto dele foi tão grande que ele tirou a vida dele, e aí ele conta no livro a própria experiência dele no mundo espiritual, né? Após o suicídio. E ele conta que ele foi para o Vale dos Suicidas. Nós até fizemos um programa com a Lisier só sobre o livro Memórias de um Suicida, que estava completando, se não me engano, 60 anos, né? Acho que foi o ano passado que nós fizemos. Bom, essa experiência do Camilo, ela foi, assim, muito, muito difícil. E as pessoas ficam com essa ideia, né? E é complicado. Como é que você, por exemplo, no atendimento fraterno, a uma pessoa que está falando, está tendo ideação suicida, o atendente fraterno se pergunta, falo sobre isso ou não? Porque aquela foi a visão do Camilo. Existem outras, né, também, mas todas falam de momentos muito complicados que o espírito passa quando ele tira a sua vida. E eu acredito que essa ideia é que, às vezes, segura muita gente nessa vida, porque ela pensa, meu Deus, será que o que eu vou esperar lá é pior do que eu estou passando aqui, né? Então, vamos explicar para essas pessoas que têm essas dúvidas, porque muitos chegam para nós e dizem, mas eu tenho livre-arbítrio. Se é para sofrer aqui ou sofrer lá, por que eu não sofro lá, logo lá? Eu nem sei, eu nem tenho certeza o que vai ser, né? Conta para a gente, fala um pouquinho sobre essa questão. Vamos tocar nisso. Existe um livro, antes de votar na nossa querida Ivone Pereira, que eu amo, esse livro, Memórias do Suicida, do grande, famoso, um dos maiores literatos da língua portuguesa, que no livro está com o pseudônimo de Camilo Botelho, o Camilo Castelo Branco, ele fez um suicídio programado. Ele preparou, organizou, sabia que estava cego, não soube administrar a frustração da cegueira dele. Olha aí, do que nós falamos antes. Não soube administrar a frustração, se sentiu abaixo do subsolo emocional, frustradíssimo, achou até que as pessoas não iam amá-lo mais, porque qual era a vida do Camilo Castelo Branco? Escrever, e escrevia muito bem. Até hoje a gente vê e fica admirado como é que uma pessoa podia escrever tão bem. Então, ele preparou para suicidar e suicidou, deu um tiro. Agora, veja bem, é importante a gente dar uma olhada, antes de entrarmos diretamente, aí, inclusive
considerando esse ponto que você tocou, Ana Cristina, que é o atendimento fraterno no centro espírita, porque é muito variado o atendimento, né, aparece tudo. Mas veja bem, o Livro dos Espíritos, nas questões, é importante que a pessoa que está no atendimento, a pessoa que vai, de alguma maneira, estender a mão para a pessoa que tem ideação suicida, que leia, que ela tenha domínio das questões 943 até a 947, que fala, esse que a Miriam acabou de falar, o desgosto da vida e o suicídio. Mas também no livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 5, quinto, Kardec fala do suicídio, várias mensagens do suicídio. Quando a gente lê essas mensagens, a gente vê que são diferentes as motivações. No caso do Camilo, como fala no livro dos Espíritos, foi programado, ele planejou. Foi uma coisa, digamos assim, consciente, ainda que ele tivesse muito envolvido emocionalmente, tivesse por baixo, tivesse em depressão, com muita angústia. Mas acaso, isso é importante, e sobretudo no atendimento, saber que há suicidas e há suicidas. O que eu quero dizer com isso? Há suicidas que são conduzidos, são levados ao ato. Então, pessoas que são torturadas, pessoas que são maltratadas, e quando eu falo torturado e maltratado, não é só em prisões, nesses lugares, não. Eu estou falando em pessoas que crianças que sofrem abuso, o bullying é um problema seríssimo, às vezes a gente nem vê que a pessoa, eh, agride muito, violenta muito o jovem, a criança, o adolescente, o adulto. As inúmeras frustrações, então a pessoa começa a entrar num estado de depressão, olha aí. Já precisa, inclusive, de medicamento, precisa não só de atendimento psicológico, mas de medicamento. É um apoio. É importante a gente saber isso. Porque essa pessoa, talvez, ela não pense em suicídio, ela está pensando no problema aqui e agora dela. Outras que são chamadas de suicídio indireto, Kardec fala até sobre isso, um suicídio indireto. Então, quando a gente fala na Ivone Pereira do Vale do Suicida, onde Camilo foi aqueles que cometeram suicídio direto, programado, consciente do que estava fazendo. E não significa que toda pessoa que suicidou vai para o Vale do Suicida. E tem outros casos muito comuns que acontecem no centro espírita, que a gente vê cotidianamente, são pessoas que sofrem obsessões. Às vezes, obsessões de um espírito, às vezes de vários, uma legião, como diz Jesus no Evangelho. E, às vezes, não é só de espírito desencarnado que essa pessoa sofre um processo obsessivo, mas também de encarnados, que a obsessão pode ocorrer. Então, a pessoa se sente assim, tão desesperada, ela não vê, porque ela está obsediada. Quer dizer, ela não é mais dona da sua vontade, então ela suicida. Mas, nesse caso, é por isso, e esse livro que a Ivone psicografou, Memória do Suicídio, mostra todos esses casos. E uma coisa que eu queria lembrar aqui, quer dizer, há casos e casos. No Vale do Suicídio são aqueles que programaram o suicídio mesmo. Agora, aquele suicídio indireto tem uns atenuantes. Tem todos os atenuantes. Tem um livro muito antigo que a gente, às vezes, esquece da existência desse livro. É possível que esse livro esteja esgotado, mas talvez até aí na Livraria da Comunhão ou em outras, ou no sebo, a gente encontra, chamado O Martírio do Suicida. É um livro antigo, é um livro escrito pelo Almerindo Martins Castro. Esse livro, ele fala de tudo isso que eu acabei de falar, com detalhes. Os tipos, as classificações do suicídio, por que que eles foram levados ao suicídio. E como isso é importante para o atendimento fraterno e para todos nós, independentemente que estejamos no atendimento fraterno ou não. Porque diariamente a gente está sempre lidando com atendimento fraterno com uma ou outra pessoa. Ele fala, isso é interessante ele falar, porque ele diz como cuidar, como atender, como auxiliar a pessoa que está, pretendendo suicidar, está com ideação suicida. Então, esse livro, Memória, O Martírio do Suicida, eu vou
agora me ocorreu uma coisa, eu vou dar até uma sugestão lá na FEB, na editora, para republicar esse livro, porque ele é claro, colocando um português mais atual, porque ele foi escrito acho que em 1926, se não me engano, foi muito tempo, mas ele é excelente, ele é um manual que nos instrui. E quando depois veio Memórias do Suicídio, Chico Xavier, o nosso querido Chico, falou que a doutrina espírita, o movimento espírita, era uma coisa até Memória do Suicídio, seria outra depois. Então, no livro Memória do Suicídio, o foco são aqueles espíritos suicidários que programaram o suicídio, como o Camilo, e mostra todo aquele aparato, toda aquela organização voltada para o bem e de auxílio. Mas fala também dos outros suicídios, chamados suicidas indiretos. Então, nós precisamos, nesse caso aí, no meu entendimento, ter uma pequena base doutrinária. Não é nada assim de aprofundamento, ser doutora, mas nós temos, para o atendimento, e focando nisso, nós temos que ter uma base mínima. Uma pessoa chega para a gente precisa apenas saber se essa pessoa está sob a influência obsessiva de espíritos encarnados ou desencarnados, ou de ambos. Ou será que a pessoa tem alguma debilidade psíquica? Muitas pessoas têm doenças psíquicas que podem conduzi-la, né? Esquizofrenia, por exemplo, a pessoa esquizofrênica, uma doença, hoje é classificada pela medicina como uma doença mesmo, e que Marta, muitos optam pelo suicídio. vou pegar um gancho do que você está falando. Nós, no plano encarnado, temos tanto cuidado, né? Cuidar o máximo de variáveis. No plano espiritual, né, que nós somos espelho do plano espiritual, os cuidados ainda são ainda mais ajustados, né, mais compassivos, vou chamar assim. Porque não existe só o Vale dos Suicidas, que a gente, às vezes, bloqueia e acha que todo suicida vai para o Vale porque teve Pois conhecimento é, de Ivone. já Mas dá também tem o desespero. Hospital Maria de Nazaré, não é? Agora, aí é outra coisa, quando a gente lê Memória do Suicídio, a gente vê lá na primeira parte, logo no início ali, os réprobos, eles não chamam de suicídio, chamam os réprobos. O capítulo tem esse nome. A gente vê aquele é um trem de caravaneiro, um trem de ferro. Ela descreve um veículo que lembra um trem de ferro. Mas ele tem holofotes, ele é todo branco, tem holofote, ilumina aquela região trevosa do vale, que não tem sol, que Camille descreve com toda a arte literária dele, que ele tinha. Meu Deus, é uma coisa. Tem gente, você acredita que tem espírita do passado e do presente que não consegue ler aquele livro, que sente um mal-estar. Mas, de qualquer maneira, ele descreve como chegam aqueles homens e mulheres com um sorriso no lábio, amorosamente resgatando aquelas pessoas. Olha, você emociona as lágrimas quando chegam lá, o trem dos caravaneiros. Esses caravaneiros depois levam para, são chamados os servos de Maria, a legião dos servos de Maria. Que Maria? Maria de Nazaré, um dos espíritos mais evoluídos do planeta, da nossa humanidade. Ela acolhe aqueles que mais sofrem, se emocionam. Então, ela não foi fazer trabalho, é aqueles réprobos, aqueles que estão mais desesperados. Então, aquela legião do céu, aquele trem de ferro que chega branco, chega com holofotes iluminando todo mundo. Quem são os trabalhadores? Os homens estão vestidos da moda hindu, com aquela na cabeça, com aquela roupa. Então, depois, os caravaneiros são eles. São hindus que, em encarnações anteriores, tiveram experiência nas Índias, na religião hindu, mostra aquela vestimenta para que a Ivone pudesse, pela psicografia, transcrever. Eles devem ter uma experiência muito grande para fazer resgatar
aquelas pessoas, inclusive tem entre esses que estão nessas regiões, no vale, tem os dementados. Então você vê que mesmo entre eles há várias categorias. Aqueles que ficaram tão desesperados com o suicídio que perderam a razão. Então, eles vão ser auxiliados, mas eles vão para o Hospital Maria de Nazaré. Outros que vê, como Camilo, que descreve, que vê chegando e são atendidos e são resgatados, uns que querem sair daquelas trevas. Agora, quando chega num local, o Hospital Maria de Nazaré, a gente fala Hospital de Nazaré porque é uma localidade imensa. A gente for ler a descrição lá, está lá no Hospital Maria de Nazaré. Camilo descreve toda a região. Primeiro, quando está chegando. Na verdade, é uma instituição chamada, ele botou o nome de colônia, é uma colônia espiritual, como existe no nosso lar e outras tantas, enorme, chama colônia correcional, de correção, de reajuste. E lá tem um hospital. Tem um hospital psiquiátrico e altamente especializado para onde vão aqueles dementados que nem sabem o que está acontecendo com ele, onde que está, onde que vai, nem nada. Camilo foi levado para um atendimento médico, digamos assim, mas a ele tinha consciência. Ele tinha consciência. Então, você vê que essa colônia correcional, onde está o Hospital Maria de Nazaré, há uma capacitação, são pessoas altamente especializadas para o atendimento. É um atendimento de amor que sabe colocar em prática, na prática mesmo, a lei do amor. Então, Eu quando a queria, Ivone descreve isso, a gente se emociona muito, porque vê que ninguém está deserdado da sorte. eu só queria até lembrar a questão de Maria de Nazaré, né, que é a nossa mãe de Jesus, né? E ela foi a primeira também a resgatar Judas, né? Então, eu acredito que até veio, talvez, essa vontade dela montar uma equipe para resgatar os suicidas, né? A Que, gente vê que quando Jesus foi crucificado, naquele momento final, que estava João, o apóstolo João, que era sobrinho de Maria, né? A mãe dele era irmã de Maria, mas a mãe, ela, possivelmente não existia mais a mãe, porque estava João com Maria de Nazaré e Maria de Magdala. Mas Jesus fala para João, momentos antes dele, segundos antes dele realmente expirar, né? Então, ele fala assim, fala para João, homem, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. Então, Maria de Nazaré, a história que nos conta, inclusive Humberto de Campos conta muitos detalhes, o próprio Evangelho, Paulo de Tarso, João no seu Evangelho, nas suas epístolas. Então, Maria de Nazaré era tia de João e, devido às perseguições, foi morar em Éfeso, que eu tive a felicidade de conhecer a cidade. E no local onde ela morava com João, como filho, ele era chamada a Casa da Santíssima, porque ali ela fazia muita caridade, inclusive entre eles estavam as pessoas com esse tipo, que hoje nós falamos de ideação suicida. Agora, Judas Iscariote, né, que Jesus acudiu com a mãe, Judas Iscariote, agora vocês veem, Judas era um membro do Colégio Apostolar. Seguiu Jesus durante 3 anos, viu as suas pregações, mas o título que Humberto de Campos, irmão X, dá é um título assim, tão decente, tão amoroso. Ele não fala o suicídio, é uma aquelas histórias que nós já vimos na sociedade. Chega uma época que tem que fazer um boneco para apedrejar Judas. Ele é um sofredor. Então, Humberto de Campos, o pseudônimo de irmão X, ele fala assim que é um equivocado. Ele ouviu Jesus, seguiu Jesus, e foi membro do colégio hospitalar. Na hora que
entregou a Jesus, que caiu a ficha, digamos assim, como a gente fala popularmente, ou ele viu que não era um poderoso que vinha, não era um rei para destruir Roma, expulsar os romanos, nem para destruir o sinédrio, o clero, o alto clero judaico. Era um homem que vinha pregar a lei de amor. Mas na hora que ele caiu nessa, que ele viu aquilo, as consequências do ato dele, que Jesus foi preso, foi naquele momento, por isso que o irmão X chama de o equivocado. Então, ele, quando ele caiu, em vez dele sofrer, ficar calado, ficar arrepender e tudo, fazer o bem, o que ele fez? É o que nós gostaríamos. Ele suicidou, ele pegou um mal que ele fez com um mal maior. E segundo Humberto Campos conta para a gente, um diálogo, ele encontrando com Judas Iscariotes, ele levou cerca de 14 séculos, gente, 14 séculos para reparar, não só o equívoco, mas, sobretudo, o suicídio, para reparar mesmo. Aí ele vem como Joana d'Arc. Como Joana d'Arc. Então, Maria de Nazaré é uma mãe, ela age como mãe e, sobretudo, estende as mãos. É uma organização fenomenal aos que mais sofrem. Essa organização, lá no plano espiritual, que é chamada Colônia Correcional, ela é formada, eu anotei aqui, eu fiz umas anotações, em plena região de trevas. Não é no umbral, não, gente. O umbral está muito bom. É abaixo do umbral, lá nos abismos. Ela fala que ali tem edifícios soberbos, Camilo descreve edifícios soberbos, ministérios, casas residenciais, uma cidade movimentadíssima, com torres de vigia. Então, e além, uma cidade movimentadíssima, como se fosse uma grande metrópole. Agora, E Marta, também o hospital, com todas as suas especialidades. você imagina, né? Isso que você está narrando, eu fico imaginando a qualidade das pessoas que, né, dos espíritos que estão trabalhando lá nessa assistência. Porque Exatamente. aqueles que se suicidam, sejam eles programados, sejam eles por obsessões, por qualquer situação, com atenuantes, sem atenuantes, todos eles são traumáticos. E essas pessoas recebem um atendimento tão amoroso, né, de uma qualidade que a gente nem consegue imaginar, né? Porque, às vezes, aqui, uma pessoa chega para nós narrando uma ideação suicida, ou o caso de um suicídio próximo, né, de alguém que muito querido, a gente não tem, às vezes, estrutura emocional para dar um apoio para essa pessoa, né? Não sabemos o que falar, não sabemos o que fazer. Então, você imagina esses servos de Maria, que tipo de espírito tão elevado é, né, para acolher e transformar aquelas pessoas, porque elas estão extremamente perturbadas, não só pelo ato, né, pela lembrança do ato, eles dizem que ficam muito decepcionados porque a vida não acabou, né, se enxergam ainda vivendo, como também pelas oportunidades que perderam, pelos entes queridos que deixaram e que estão sofrendo. Tem toda uma consequência, né, o ato do suicídio. E o local para onde eles foram, mesmo que não seja no vale, onde que tem o ambiente é tenebroso e tudo, mas mesmo nas regiões que, de uma certa maneira, é importante, mais isoladas, para que possam ele só vê sofrimento, ele olha de um lado é um sofrimento, do outro lado outro sofrimento. E nós sabemos também, fazendo um parêntese, que há espíritos no plano espiritual que utilizam desses sofredores, pessoas que estão em grande sofrimento. No livro Libertação, naquela cidade extrema, fala sobre isso, André Luiz nos fala, e outros livros, que utilizam do sofrimento dessas pessoas para dominar. Essas pessoas passam a ser guiadas por esses obsessores de desencarnado para encarnado, que agem sobre o plano físico, sob o comando deles. Ainda tem, eles exploram, são exploradores do sofrimento. Fecha parede.
Eu queria, Marta, infelizmente o tempo está acabando e a gente tem que encerrar o programa, é muito assunto, né? Como você sugeriu, Muito. vamos Uma explorar. série. A gente sempre explora esse tema, né? Volta e meia, não só em Setembro Amarelo, mas em outros vários programas. E a gente quer aqui deixar uma mensagem para essas pessoas, principalmente para todas elas que assistiram à sua palestra, e que outros que queiram assistir, está lá na TV Comunhão, o atendimento ao suicida no plano espiritual, mas queremos deixar uma mensagem especial para os enlutados pelo suicídio, né? Aquelas pessoas que perderam pessoas muito queridas, próximas. Que a gente pode dizer para elas, que mensagem positiva a gente pode trazer de amparo, né, de consolo, e para aquelas pessoas que estão sem vontade de viver, né? Porque a gente recebe esses relatos, Marta. Eu sempre que respondo, a todos eles eu respondo, sugerindo um atendimento fraterno, seja na comunhão, pessoalmente ou via online, seja na sua casa espírita, porque são pessoas que procuraram uma palestra espírita, então sugerimos um atendimento fraterno, né? E que se informem, né? Que conversem, que busquem amparo, que busquem esse tratamento, porque é o seu espírito que sofre, né? Então, busque soluções. O que a gente pode, Marta, como uma mensagem final, dizer para esses dois grupos de pessoas que procuram a casa espírita? O atendimento fraterno, todo o auxílio, como foi dito, isso é importante. Mas o que eu diria com base na nossa doutrina espírita e no Evangelho de Jesus? Que ainda que haja muito sofrimento, que haja muita dor no coração, muita tristeza, que essas pessoas coloquem a mão no arado. Coloque a mão, comece a fazer um trabalho, qualquer trabalho. E não precisa ser só na casa espírita. Faz um trabalho na casa espírita, leva um alimento para uma pessoa que está na rua, faz uma prece, participa de um grupo de prece em benefício de outras pessoas, começa a trabalhar. Uma certa ocasião, um repórter perguntou para o Chico Xavier como é, porque ele era rodeado de muito sofrimento, não só fisicamente. Quem conheceu o Chico e foi lá no trabalho dele, eu fui muitas vezes em Uberaba, porque minha sogra, meu marido são de lá, e a gente via a quantidade, era assim, ó, sofrimento dos mais variados, que a gente ficava até meia tonta. Então, e sem falar no plano espiritual, que os sofredores. Então, um repórter perguntou para o Chico: é isso que eu gostaria de transmitir para essas pessoas que estão com ideação, que estão, ou que estão enlutadas, família. Trabalhem. O Chico respondeu o seguinte para o repórter: o que me mantém a retaguarda protegida é o trabalho no bem. Então, você está com ideação suicida, você teve alguém que suicidou, alguém que está passando por esse processo, começa a fazer o bem. Começa a fazer o bem porque nós vivemos sob um regime de uma lei universal. É uma lei poderosa, ela é uma lei de justiça, mas ela é uma lei altamente misericordiosa, que é chamada lei de ação e reação. Então, quando nós fazemos algo, uma ação, essa ação volta para nós em sentido contrário, na mesma intensidade que nós fizemos, cometemos aquela ação, ela volta para nós. Isso é ação e reação, ou causa e efeito. Se nós começamos, hoje eu vou dar uma roupinha que está sobrando aqui, um vestuário para alguém, ou um prato de comida, ou eu vou fazer uma prece, ou quem sabe eu já posso agora dar um passo na casa espírita, ou fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa que não pense em si e que pense no outro. O próximo é o nosso instrumento de evolução. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo. Quando a gente começa com essas pequeninas coisas, vem a reação. Aquele prato de comida, aquela pessoa que talvez tenha ficado dias sem comer, ou aquele dia, ela mesmo, as vibrações amorosas envolvem a pessoa. E isso é que ensinam Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, não citado, como no livro Céu e Inferno,
os espíritos, como Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e, sobretudo, a Ivone, nessa maravilhosa obra, e Alberindo, o Martírio do Suicídio. E nós precisamos, estamos com esse problema, nós estamos vivendo esse problema em nós mesmos, ou num familiar, ou alguém querido, então vamos fazer o bem. O bem, como diz o Chico Xavier, é a nossa retaguarda. Porque você faz um bem, nem que seja, olha, estou aqui, tem uma canetinha aqui, eu vejo que a sua acabou a tinta, toma aqui, fica com essa. Então, uma coisa banal, mas aquela pessoa que não tem, que está carente, ela vai, mesmo que ela fale muito obrigada, mas a vibração amorosa que ela envolve a pessoa vai fazendo o quê? Por que que a vibração amorosa, essa reação é importante? Porque ela vai quebrando, vai eliminando aquelas dores, aquelas angústias, porque vai introduzindo uma energia positiva maior. Essa seria, é o que eu faço, particularmente eu faço isso na minha vida. Mesmo que eu não possa fazer grandes feitos de auxílio ao próximo, mas pequenina coisa que é fácil, fazemos com amor. Isso é que é importante. A ação voltará. Marta, muito obrigada aqui pela sua Nada. presença. Foi uma conversa super esclarecedora, amorosa, carinhosa Olha, e dedicada a todas essas pessoas que sofrem é, e que a gente tem esse compromisso, já que temos a doutrina espírita com tanta informação, com tanto conhecimento, que a gente possa passar isso adiante e que também nas nossas interações, né, Marta, Miriam, Thelma, a gente sabe que somos todos atendentes fraternos, somos todos exato. chamados Toda a hora. repartir esse conhecimento e a transferir não só esses ensinamentos, mas essa vibração que a gente tem, né? Essa vontade de viver que a gente tem, através do trabalho que a gente executa, né? O trabalho ao próximo, através desses nossos momentos de amor ao próximo e de mensagens, né? Que a gente possa transmitir e contribuir de alguma forma. Então, Marta, super obrigada. A gente convida todo mundo que nos assistiu aqui a irem à TV Comunhão e assistirem a palestra completa. Tem o mesmo tema do nosso programa de hoje, vocês vão descobrir lá, aprenderem um pouco mais. Miriam e Thelma também, muito obrigada pela participação de vocês. E todos vocês que acompanharam, deixem seu like, é muito importante para fazermos esse conteúdo chegar a mais pessoas. Deixem seus comentários também, compartilhem. Não deixem de seguir a TV Comunhão no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. É a